Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Meirelles e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos. Então esse vídeo vai ajudar bastante quem está iniciando, quem quer entender um pouco mais da tela do ultrassom, mas quem já faz ultrassonografia deveria saber todos esses conceitos. Então dá uma olhada no vídeo para garantir que você está por dentro direitinho da nomenclatura, do entendimento do posicionamento do transdutor e da tela, tá bom? Eu vou tirar meu vídeo para vocês conseguirem ver toda a imagem. A gente começa mostrando para vocês. Eu vou usar esse cachorrinho aqui, que é um modelo tridimensional, então a gente vai conseguir posicionar ele como a gente quiser nos nossos slides. E essa caneta aqui vai representar o nosso transdutor. Então, essa porçãozinha aqui vai ser o marcador. Todo transdutor tem um marcador, então vocês observem, geralmente é um pontinho ou uma estrutura elevada, mas vai ser essa parte da caneta o nosso marcador. Então, quando eu virar, eu estou virando também o posicionamento do marcador, tá? Então, aqui, quando a gente olha a tela do ultrassom, aquele marcador lá do transdutor é representado aqui pelo M de marcador. Quem faz ecocardio sabe que geralmente se coloca esse M para o lado de cá, né? Então, no abdômen, o que é convencional é que o M fica do lado de cá. Então, a convenção é essa, eu vou explicar assim. Se você faz ao contrário, aprendeu ao contrário, é muito importante que pelo menos você coloque o M do lado que você realmente usa o seu cranial, tá? Então, vamos entender. Tudo que está lá em cima, perto do transdutor, é ventral. O que está no fundo, aqui embaixo da tela, é dorsal. E o que está para a esquerda da tela é o cranial. Por quê? Porque a gente vai colocar o cachorro de barriga para cima. Colocar assim para você conseguir ver o marcador do transdutor. O marcador está virado para a cabeça do paciente. Então, é cranial. O que é ao contrário do cranial é caudal, está aqui para o lado da cauda. O que está pertinho do transdutor é ventral, a gente está aqui no ventre, né, na porção ventral do paciente. E o que está lá no fundo é o que está mais profundo aqui, perto da coluna, é o dorsal. Como é que você sabe? Se você não olhou o transdutor ou não sabe onde marca isso, uma maneira muito simples de ver isso é colocando o gel. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês. Se você colocar o gel aqui no lado onde está o marcador, ó, nesse transdutor, o marcador é essa bolinha aqui. Lá eu vou ver o lado onde está aparecendo o gel na imagem. Ou se você passar o seu dedo aqui, você vai ver movimentar do lado de cá, tá? O que acontece? Se você colocar o seu paciente em outra posição e você quer fazer... Sempre você vai ver que o que está para o lado de cá é o que está no marcador. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um corte transversal de algum órgão, o meu marcador agora, deixa eu virar ele bem para ficar bem fácil de entender. Agora o meu marcador está virado para a direita do paciente. Então, tudo que eu ver desse lado aqui, eu posso considerar que é o lado direito. Ou, se está encostadinho na parede, é o que está lateral e o que está para cá vai estar medial, porque o meio do abdômen está aqui. Se eu tiver com o meu transdutor desse lado de cá, virado para a direita do paciente, daí o que está aqui no meio é medial e o que está para cá é lateral. Então, agora eu estou vendo medial aqui, mas sempre lembrando que se está virado para a direita do paciente, é a direita dele que vai estar aqui. Vamos facilitar isso um pouquinho vendo alguns exemplos. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o saco anal do paciente, ou como algumas pessoas chamam, glândula perineal. O que eu fiz com o transdutor aqui, ó? Eu vou ter que escolher aqui o lado, então eu vou colocar o marcador para o lado esquerdo do paciente, nesse caso, porque ele está virado para lá. E agora eu tenho que saber que o que está aparecendo aqui é lado esquerdo.
porque o meu marcador está para o lado esquerdo do paciente. Então, eu tenho aqui no meio o ânus e o reto. Para cá, eu tenho a glândula direita. E para lá, eu vou ter a glândula esquerda. E assim eu consigo delimitar qual que tem alteração, se tiver alteração somente em uma, se tiver uma neoplasia, uma massa, uma hérnia, eu tenho que saber identificar isso de acordo com como eu posiciono o meu transdutor. Aqui é uma outra maneira de tentar entender a tela do ultrassom, imaginando que o cachorro está sempre aqui nessa tela. Então, se eu estou fazendo aqui uma imagem do fígado com corte longitudinal, eu vejo o diafragma aqui, o que está aqui para baixo é o que está perto da coluna, o que está lá para cima é o que está lá em cima perto do abdômen, para cá vai estar vão estar os outros órgãos, estômago, intestino, vou descer, vou ver a bexiga. Se eu subir aqui, eu vou ver tórax. Então, é isso que a gente tem que entender. Aqui, por exemplo, eu tenho o vídeo de um rim em corte longitudinal. Como é que eu entendo isso? Vamos colocar o paciente. Se eu colocar ele assim, eu tenho que colocar o meu transdutor com o marcador virado lá para a cabeça, que daí vocês não vão conseguir ver. Então, eu vou virar o paciente para você ver o marcador virado para a cabeça dele, vendo lá o rim esquerdo. E aí é um corte com o eixo longo do rim, porque a gente está vendo assim, tá? Depois eu vou mostrar aqui mais um de rim para mostrar o corte transversal. Aqui, ó, eu tenho a imagem de uma bexiga, eu tenho que imaginar que está aqui no cachorro. Eu estou com o meu transdutor bem aqui. O que eu vejo na frente da bexiga é cranial. Então, aqui nesse caso, uma fêmea com aumento dos cornos uterinos. Essas duas bolinhas aqui estão craniais à bexiga. Se eu estivesse avaliando uretra, eu tinha que ir caudal, eu tenho que vir com o meu transdutor aqui para baixo e a imagem vai aparecer para cá, para o lado de cá. Se você trocar a posição do seu transdutor, vai ficar tudo invertido. O útero vai ficar para um lado, a uretra vai ficar para o outro. Você precisa usar sempre a mesma maneira de posicionar o transdutor. Aqui, por exemplo, é um macho e a gente está vendo a próstata. E a bexiga está cranial, a próstata ali. Aqui, se eu estivesse avaliando uretra peniana, se eu estou com o meu transdutor bem no pênis do cachorro, o que está mais perto da tela é o pênis do cachorro, né? É o ventral ali. Então, tem ali uma litíase na uretra peniana. Como eu estava com um transdutor microconvexo e estava com uma profundidade muito grande, até consigo ver a bexiga aqui embaixo. Mas o ideal é que a gente coloque um transdutor linear, que fique com a profundidade bem reduzida para ver só a uretra. Daí, no caso, essa imagem aqui da uretra com a litíase causando uma obstrução e a sonda passando aqui, a gente teria ela bem no meio da tela. Isso que seria o ideal. Aqui a gente tem o paciente de barriga para cima e a gente quer fazer alguns cortes transversais. Então, primeiro, o longitudinal que eu já tinha mostrado para vocês, né? Eu vou virar lá o marcador para a cabeça do paciente, vou colocar aqui no rim esquerdo e vou ter essa imagem do eixo longo do rim. Como tem uma dilatação de pelve, eu preciso medir, então eu tenho que fazer um corte transversal, que está aqui, ó. Aqui está o corte transversal, aqui está a pelve. Como é que é no cachorro isso? A pelve e aí o ureter saindo para cá, então eu quero virar o meu marcador para a direita. E agora sim eu vou pegar e vou fazer a varredura nesse corte aqui para ver pelve. E eu vou enxergar a pelve virada para esse lado de cá, para onde está o meu marcador. Se você vira ao contrário, a convenção é virar para o direito, mas se você vira ao contrário, então você vai ver ela saindo para o lado de cá, tá? E a próstata? Mesma coisa, eu vou colocar virado para a direita, o transdutor virado para a direita,
o marcador virado para a direita e vou avaliar a próstata aqui. É importante isso para eu poder dizer em que lobo que está a alteração. Então, a gente está vendo uma próstata bilobada, tem um lado para cá e um lado para cá, e tem uma alteração grande aqui. Qual lobo é esse? Se eu estou com o marcador virado para a direita, então aqui é o lobo direito. E o que está com o cisto maior aqui é o lobo esquerdo, porque é o que está para o lado de cá, lado esquerdo do cão. Baço, por exemplo, a gente precisa avaliar, vamos virar ele aqui cranialmente. E aí a gente vai ter que fazer uma varredura por todo o baço. O baço pode vir até aqui do outro lado, eu não posso olhar só um pedacinho dele, eu vou ter que olhar tudo. Então, lembrando que tem lá uma porção mais cranial, que vai ficar lá perto do fígado, e tem uma porção mais caudal, que vai ficar mais aqui perto do rim. E é importante entender esse posicionamento. Então, aqui, nessa outra imagem, eu vou colocar aqui no animal para vocês entenderem. Esse vídeo aqui, se eu estivesse olhando lá, é como se esse baço tivesse assim, ó. Aqui no cachorro. E aí, esse lado do baço é a face visceral, porque está em contato com as vísceras. E o hilo, a entrada aqui, a saída dos vasos aqui. E esse lado aqui é a face parietal, porque está em contato aqui com a parede do abdômen. E aqui, o que a gente tem? Um estômago repleto de alimento, encostadinho no fígado. Então, vamos colocar ele aqui nesse paciente. A gente tem que colocar ele de barriga para cima. Opa! Assim. E o estômago e o fígado ficam onde aqui? Aqui, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender como é que a gente enxerga e por que eu coloco o cachorro de ponta cabeça aqui para a gente conseguir entender. Aqui a adrenal, por exemplo, que o pessoal tem dificuldade. Ah, ela é medial ao rim, como que eu vejo isso? Se você vê o rim, você pode usar ele para te guiar. Se você for usar a aorta como guia, você vai fazer movimentos diferentes. Aqui a gente tem um exemplo, é humano isso aqui, mas só para a gente entender. Eu vou colocar o cachorro, então, de barriga para cima de novo. Aqui. O rim, os rins, aqui eles representam a adrenal aqui em cima, mas a gente tem que entender que ela é bem aqui, né? Então, digamos que tá, ó, medial ao rim e tá cranial à artéria renal. Então, vamos colocar isso aqui. Não é fácil movimentar esses 3D aqui. Eu quero virar lá pro outro lado. Tá aqui, né? E agora? O transdutor viradinho cranialmente, né? O marcador cranialmente. E aí não adianta só ficar fazendo isso aqui, para frente e para trás. É justamente essa rotação que é importante. Ó, se eu tô vendo o rim, eu quero vir medial. Quando eu faço medial, o que que acontece? A outra ponta vai lá para fora. Ó. Então, o cabo do transdutor vai ao contrário da onde você está indo. Você está vindo com a ponta medial e com o cabo lateral. Esse movimento é muito importante para enxergar a adrenal. E um último
exemplo. Essas imagens foram cedidas por nossa colega lá do Ultrassonografia Club, onde a gente compartilha os nossos casos e as nossas dúvidas. E aqui ela pegou um caso lindo de litíase vesical. E na dúvida se isso aqui era uma litíase ou uma massa calcificada na parede, o que ela fez? Ela mudou o decúbito do paciente. Perfeito, né? A gente, quando tem essa dúvida, é importante movimentar o paciente. Mas eu quero mostrar o que acontece para não dar um nó na cabeça de vocês. Então, primeiro vamos começar com como a gente faz o exame normalmente, que é de barriga para cima. E aí, o que acontece? Tá aqui a litíase. Aqui é a parede ventral. Aqui é a parede dorsal. Por que o cálculo fica na parede dorsal? Porque o cachorro está de barriga para cima e o cálculo é pesado e ele desce. Vamos colocar nosso transdutor aqui. Opa. Viradinho com o marcador virado para a cabeça do paciente. O cálculo pesado desce e fica em contato com a parede dorsal. É isso que geralmente a gente vê, né? O que vai acontecer quando eu virar o cachorro? A parede ventral vai continuar sendo a parede ventral. Eu só estou mudando o cachorro. Mas o meu transdutor continua em contato com a barriga. Então, na verdade, o nosso transdutor fica de ponta cabeça. Eu preciso colocar o marcador lá para a cabeça. E eu vou colocar ele aqui. Então, a minha parede da bexiga, parede ventral, continua sendo essa aqui em cima. Só que o que aconteceu com o cálculo? Se ele é pesado, ele desce e agora ele está em contato com a parede ventral. Então, é como se a gente imaginasse que isso aqui está ao contrário agora. E é isso que dá um nó na cabeça. E é isso que as pessoas não entendem quando elas pedem pra gente. Ah, faz o exame com ele em pé mesmo, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é fácil ter esse raciocínio de fazer o exame com ele em estação, de pé, e a gente tem que começar a enxergar tudo invertido para entender o que está acontecendo. Então, aqui a parede ventral está aqui, encostadinha com o transdutor, o cálculo desceu, se fosse uma massa, teria ficado aqui na parede dorsal, no mesmo lugar, e não ficou. Então, isso aqui confirma que é uma litíase vesical. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha tirado dúvidas e que agora vocês prestem bastante atenção sempre onde que está o seu marcador, para que lado que ele está virado, porque isso vai dizer tudo sobre a sua imagem, sobre a sua tela e a maneira como você vai descrever as lesões. Porque se ela está no polo cranial do rim ou no polo caudal, tem que estar no lado, na posição correta na tela para você entender isso. Tá bom? Até o próximo.